Eu agradeço pela participação de todos. Mais uma vez, boa noite. A gente está iniciando mais uma das nossas lives a respeito da Polícia Civil. E a nossa live de hoje é sobre trajetórias e projeções na Polícia Civil do Piauí. Hoje a gente tem aqui a participação do Gilvan Viana, policial civil aposentado. Temos o Vanilton Borges, policial civil aí que já vai com mais de 20 anos de carreira. Temos a Juliana, policial civil que ingressou por meio do concurso público de 2012. Daqui a 3 anos está completando 10 anos, né, Juliana? Nós estamos completando 10 anos de carreira. Nós estamos. Para iniciar, eu iria começar pelo Gilvan, né, que tem mais experiências a nos repassar a respeito da sua trajetória na Polícia Civil. Gilvan, como foi a sua entrada na Polícia Civil? Qual foi a motivação que fez você entrar na Polícia Civil? Qual foi o concurso que você ingressou nessa bendita polícia? E como foi o curso de formação? Diga aí para a gente. Bom, mais uma vez, estamos gravando agora, né? Estamos registrando. O meu ingresso na polícia foi assim, eu poderia dizer um pouco que meio fora das minhas expectativas. Eu não tinha de maneira nenhuma, não passava na minha cabeça ser policial. Eu era um cara de uma formação nível médio técnica, formado em eletrônica, não é? Tinha outras perspectivas de viajar para o sul do país, eu tinha algumas possibilidades, estagiei em algumas empresas aqui na época, Cepisa, Telepisa, estive na Telepisa ainda, né? Na época da Telepisa, e estava me preparando para seguir para o sul do país com uma possibilidade de emprego, talvez na Varig, na VASP, tinha alguém lá que ia me ajudar pela minha formação técnica em eletrônica, né? Me formei na Escola Técnica Federal do Piauí, no primeiro momento, em eletrônica. E também consegui lograr isso no concurso da Vale do Rio Doce. Então, tudo se desenhava para a parte técnica, a parte eletrônica, e meu sonho era ser um engenheiro nessa área da eletrônica. Porém, aqui, na época, Piauí, Universidade Federal do Piauí, não existia... Era medicina, advocacia ou engenharia. O cidadão se preparava para esses 3 cursos. Ou então iriam trabalhar para buscar outras graduações. No entanto, eu gostaria muito de ser um engenheiro eletrônico e não cheguei a esse ponto. Até que, em 1987, né, um amigo que serviu o Exército comigo em 84, né, serviço obrigatório ainda, 18 anos, aquela coisa, me chama para dizer, olha, está tendo um concurso da Polícia Civil. Era, na verdade, até onde eu sei, até onde me foi informado, o segundo concurso da Polícia Civil. O primeiro teria sido em 1981, né, para agente de polícia. Nem se falava em concurso para delegado nessa época. Então, vinha a nós ali, aquele momento, em 87, um concurso para agente de polícia e escrivão de polícia. E me convida, e assim nós fomos para o certame, a nível, me parece, nível médio, não é? Nível de segundo grau, aliás, curso superior é bem depois, né? E nós fomos para aquele certame e eu aqui, Gilvan Viana Lima, logrei a aprovação. Naquela época, fizemos academia, né? Uma academia de, me parece, 6 meses, era um tempão danado. Foi no começo do ano, a metade do ano, academia. E em 88, em fevereiro de 1988, nós, após a academia, tomamos posse, né? Como servidor público policial civil. E aí começa essa história, a partir assim, do certame em 87 e do ingresso efetivo no estado do Piauí como servidor público policial civil, a partir de fevereiro, no meu caso, foram 2 turmas. A minha me parece que é do dia 18 e 19 de fevereiro de 1988, que nós tomamos posse. Jovens chegando numa polícia que nós encontramos ali, aí eu posso falar um pouquinho dessa história, que nós ainda encontramos guardas civis. Nós ainda encontramos ainda guardas civis. Nós temos ainda uma história com o pessoal que vinha dessa turma da Guarda Civil, tem alguns nomes muito conhecidos. Delegado Cecílio Borges Pimentel, por exemplo, quem lembra aí, acho que poucos aqui dessa geração lembram, talvez o colega lembre que tem um aqui, o Anilton Borges, né? Não sei se ele lembra.
algumas histórias que colegas contavam sobre ele, né? Isso, também, né, Vanildo? Então, Cecílio Borges Pimentel, inclusive, é o pai do Pimentel, que é muito conhecido por nós, o escrivão, né, o Adeoc, o colega que, inclusive, aposentou-se há pouco tempo e parece estar nessa condição. Mas, assim, eu ainda convivi, trabalhei com Cecílio Borges Pimentel, Zé Lima Teles, Marcelino Isaías do Nascimento, essas figuras, né, que já saíram de cena no aspecto da atividade, estão aposentados, não é? Então, a gente veio dessa trajetória. Passamos aí, 1988, a primeira delegacia que trabalhamos, né, que eu trabalhei, foi o 8º DP, ali um ano, mais ou menos um ano, quando o delegado, alguns chamam com um apelido bem interessante, o pai da defensora pública, que foi delegada-geral. Bom, vamos lá, o delegado Evangelista, agora me fugiu o nome da filha dele, que foi delegado-geral. E o Dete Evangelista. Valeu, irmão, obrigado pela ajuda. Então, quando a Delegacia-Geral foi criada, né, que ainda não tinha Delegacia-Geral, quando eu entrei na polícia, quando nós ingressamos, nós não tínhamos a Delegacia-Geral. Então, foi na criação dela que o delegado Evangelista foi o seu primeiro delegado-geral. E recebemos o convite para colaborar com aquela equipe. Nós estávamos já há um ano, mais ou menos, no 8º Distrito Policial, um ano e pouco, de 88, indo para 89, né? E fomos para a Delegacia-Geral. E ali ficamos dentro da estrutura da Secretaria de Segurança, e tudo era junto. Delegacia-Geral e Secretaria de Segurança ocupavam o mesmo espaço ali na Praça Saraiva, onde hoje está a Delegacia-Geral. Naquela época era tudo junto ali, né? A Delegacia-Geral se resumia a um espaço, umas 2, 3 salas ali, o delegado-geral e alguns departamentos, e também funcionava ali a Secretaria de Segurança. Ficamos ali por uns 5 anos, mais ou menos, quando, então, o delegado Evangelista saiu como delegado-geral, não foi mais, assumiu o Raimundo Leite, e foi a Delegacia-Geral tocando. Com 5 anos ali, mais ou menos, nós fomos assim, aí sim, eu passei a ter, diria, uma atividade mais direta, mais operacional, saí do campo de uma unidade mais burocrática, né, Delegacia-Geral, e fui para a Polinter. Na Polinter, aí sim, chefiei o cartório por quase 8 anos, detalhe, eu sou agente de polícia, que eu quero ressaltar, tá bom? Porque eu vi a colega falando agora há pouco, eu fui agente de polícia, sou agente de polícia, hoje aposentado, mas sempre tive um plus de trabalhar mais com a questão burocrática, de cartório, de escrivão. Aí, se você for atrás, aí a equipe for atrás de verificar os escrivães que construíram um certo nome nessa polícia, apesar de eu não ser agente, não ser escrivão, como agente, eu fui um desses que contribuiu muito nessa época, né? Tínhamos muita dificuldade com escrivães de polícia, escrivães mesmo, que ingressaram no serviço público como escrivão, ou por, sei lá, uma época anterior, por algum bilhetinho, não sei, né? Antes dos concursos, antes da Constituição Federal. Então, tínhamos aí muitos escrivães que não realmente exerciam a atividade. Aí, os delegados, aquelas pessoas viam, identificavam aqueles colegas que tinham uma certa habilidade com a máquina de escrever, que na época não tinha computadores, né? Essa modernidade. Não, é do ano 2000 para cá. Eu vim tocar em teclado de computador do ano 2000 para cá, na Polinter, já em 2000 e alguma coisa. Então, era uma coisa muito doida. E cansei de viajar carregando máquina de escrever no fundo do carro para quando chegasse em cima de uma serra. Tinha uma testemunha, a gente tinha que ir. Eu cheguei a tomar depoimento com a vela acesa, 2 velinhas acesas ao lado da máquinazinha da Olivetti, teclando ela, e as velas, porque às vezes não tinha energia no local, assim, diligências, né? Dessas coisas da vida, né? Então, a Polinter foi meu berço em termos de muito tempo. Na verdade, a partir da Polinter, eu fui um camarada que trabalhei muito tempo em poucos lugares. Eu não fui aquele policial ping-pong, que passa 6 meses aqui, 1 mês, e pula para outra delegacia porque não gostou do chefe, porque não se deu bem com a equipe, porque teve problema. Não, eu nunca tive esse problema. Sempre harmonizei bem com as equipes com as quais eu trabalhei. Então, só na Polinter, penso eu, foi mais ou menos quase 8 anos, 7 anos, foi 2002, não, aliás, 95 a 2002, aí você conta 7 anos. Depois veio a oportunidade, quando o crime organizado estourou, né, no estado do Piauí, e a equipe
que investigava o crime organizado do Piauí, ela não podia ficar dentro de estruturas da segurança pública, porque nós íamos investigar delegados, agentes de polícia e gente envolvida, agentes públicos, né, dentro de estrutura do Estado. Nós tínhamos, então, que naquele momento, aí sim, é onde surge ali a estrutura da Superintendência da Polícia Federal, que monta-se uma equipe para, dentro da estrutura da Polícia Federal, com o apoio deles, a gente investigar o crime organizado, e ali eu passei dentro daquela estrutura de 2002, porque ela iniciou um pouco antes, 99, salvo engano, e eu cheguei um pouquinho depois, 2, 3 anos, não é? Quando ela saiu daquela figura só do Correia Lima, e ela abrange mais, ela pega um leque maior de investigação, e aí precisava reforçar a equipe. Eu entrei nesse momento, não é, quando saiu daquele núcleo, Correia Lima, aquela coisa envolvendo algum delegado, aí nós fomos chamados a compor a equipe de investigação do crime organizado, e ali ficamos. Chegamos lá em 2002, e somente em 2011, 2002, chegamos em 2002, 2003, isso. Passamos lá até 2009, eu, especialmente até 2009, dentro da Comissão Investigadora do Crime Organizado. Na época, ela foi dirigida pelo delegado Bonfim Filho, que Deus o tenha, não é? E foi exatamente em 2011, fiquei de 2002 a 2011, 9 anos na Comissão Investigadora, chefiei um dos cartórios, porque lá os cartórios eram compartimentados conforme a estrutura oferecida, não é? Aí daí surge também um momento importante do núcleo de inteligência, começa a surgir, né, novos policiais, novas equipes, formação fora, Brasília e tudo mais, e compartimentando, e eu fiquei ali até 2011, quando fui ao 11º DP, naquele momento muito próprio meu, eu estava concluindo uma graduação superior, precisava concluir um curso, meus trabalhos acadêmicos, pedi licença do delegado Bonfim, ele me remeteu para a Delegacia Geral, passei 8, 9 meses para concluir esse meu trabalho, porém, trabalhando no 11º DP, não é? E finalizei a minha história na polícia de 2011 até 2017 na Corregedoria Geral da Polícia Civil, né? Finalizei. Então, o quê? Trabalhei muito tempo em poucos lugares. 1 ano no 8º DP, 9 anos mais ou menos, 7 a 8 anos na Polinter. Diria que, vamos lá, mais uns 9 anos na Comissão Investigadora do Crime Organizado, 8 anos, 9 anos, e 6 anos e alguns meses encerrei minha atividade em abril de 2017, na Corregedoria Geral, onde cheguei em 2011, fiquei até 2017, quando me aposentei, né? Ali eu me aposentei, concluí o meu trabalho como um membro de comissões de investigação administrativa, né? De investigação administrativa dentro de uma corregedoria de polícia, que sabemos é um órgão que alguns colegas dizem é um órgão de birô, não é complicado, às vezes cortar na carne, investigar colegas dentro de situações que dá vida policial, né? Então foi ali que eu encerrei mais ou menos a minha trajetória. Então trabalhei basicamente um pouquinho no 8º DP, um tempo razoável dentro da estrutura da segurança pública e delegacia geral, outro tempo maior na Polinter, outro na Comissão Investigadora do Crime Organizado, mais um tempinho no 11º DP na Pissarreira e concluí mais 6 anos, 7 anos dentro da Corregedoria Geral da Polícia Civil, e aqui estou para complementar, desculpa, eu acho que me alonguei e até exagerei um pouco aí. Gilvan, você falou que participou de uma comissão de investigação do crime organizado, que essa comissão ainda estava fora, ela era parte da estrutura da Polícia Civil. É como algo similar ao GAECO hoje, era isso, essa comissão que você participava? Que o GAECO hoje é uma comissão de investigação ligada ao Ministério Público, né? Pois bem, naquela época, Jefferson, era assim. Nós íamos investigar delegados, agentes, tinha as histórias dos mamonas assassinos. Acho que muitos de vocês viram em jornais e se abrirem hoje. Então, nós íamos investigar policiais, estruturas, não é, onde envolviam agentes públicos, não é? E não era fácil a gente ficar dentro da estrutura da segurança fazendo esse trabalho,
nós tínhamos que ser levado uma equipe para fora desse ambiente, não é? Para que a gente tivesse uma certa autonomia, uma certa liberdade para fazer uma investigação sem a influência, não é, do próprio, o famoso corporativismo. Então, a partir do momento que, né, na época, inclusive, me parece que era o primeiro governo outro dia, lá atrás, estou falando lá atrás, era uma estrutura que tinha que ser montada. Dificilmente o crime organizado seria alcançado, desvendado muitas das suas coisas se a gente ficasse dentro das estruturas. Nós tínhamos um comandante, um coronel da Polícia Militar, né, que na época influenciava em todos os cantos, né, em todos os aspectos. Nós tínhamos delegados da Polícia Civil, nós tínhamos nossos policiais e outros setores do serviço público. Não era fácil a gente ter uma equipe dentro de uma estrutura de segurança recebendo a todo momento, está entendendo? Não era. Então, tinha que separar esse pessoal para fazer uma investigação com certa autonomia. E aí surgem algumas figuras que, por exemplo, Afonso Gil Castelo Branco. Quem não ouviu falar, né? Afonso Gil Castelo Branco, dizem que com todos os problemas que ele tinha, mas, no entanto, foi um cara batalhador. Aquele Robert Hughes aqui, não vamos falar de política, no entanto, foi uma peça importante naquele momento da história, entendeu? E tinha que trazer o pessoal para ali onde a gente podia realmente fazer uma investigação. Não dava para a gente ficar ali, num gabinete ao lado do secretário, ou que seja uma delegacia bonitinha para nós, decoradinha, cheia de birô bonito, e não dava, porque nós íamos bater de frente e batemos na época. Na época, quem acompanhou essa história, se hoje abrir um pouquinho das páginas aí da internet, ou onde for, você vai encontrar muita coisa aconteceu ali. Se a gente fica realmente dentro da nossa estrutura, dificilmente conseguiríamos. Então, essa influência era preservar a investigação e tentar alcançar o que foi alcançado. Por um bom tempo, e eu acredito que ainda hoje, não sei, eu não conheço, hoje é outra estrutura, a gente fez isso e acredito que são resultados importantes para a sociedade. Ótimo, sim, claro, sem dúvida, tivemos resultados satisfatórios. Gilvan, e eu queria saber de você, qual a sua perspectiva em relação à Polícia Civil de hoje? Porque, assim, você veio de uma Polícia Civil que sequer existia delegado-geral, onde depois foi instituído o delegado-geral, onde a delegacia-geral era 2 salinhas ali na Praça Saraiva. E aí você foi passando por todo um processo evolutivo, onde a polícia foi se estruturando, foi se organizando. Quando eu entrei, eu achava ainda que a Polícia Civil era muito desorganizada, mas no seu caso, quando você entrou, digamos que a Polícia Civil sequer existia. Existia na lei, mas de fato e de verdade era muito incipiente. Você que acompanhou toda essa trajetória desde desse processo evolutivo, quando a Polícia Civil era apenas uma estrutura incipiente, até os dias de hoje, qual é a sua perspectiva para o futuro da Polícia Civil? Olha, aí perpassa por muitas coisas, né? A gente aí traz um pouco a memória de uma época que a gente também trabalhava e víamos assim, eu não sei, eu poderia dizer assim, trazendo agora assim, havia uma coisa é corporativismo, outra coisa é companheiro. Na época, ainda muito jovem, eu percebia isso, havia esse corpo de espírito, entendeu? De união, de colegas mais juntos. Hoje a gente sente que não há, assim, é um sentimento meu, posso dizer isso hoje com tranquilidade. Na minha época, amigo, eu já me vi cercado, eu vou aqui só resumir uma historinha, não vou prolongar. Eu me vi cercado, quando eu perdi um cabo do Exército, eu me vi cercado, naquele 8º distrito, por caminhões de soldados arrodeando o 8º DP, para, não vou dizer invadir a delegacia, mas para levar o cabo que nós havíamos prendido, o cabo do Exército. Naquela época, nós tínhamos um sistema de rádio. Quando eu senti que a nossa delegacia ia ser tomada pelo Exército Brasileiro ali, pelo menos para aquele segmento núcleo do Exército Brasileiro, baixou eu passar um rádio, 5º DP, 8º DP, ou chamando na hora que eu bravei o desespero no rádio, amigo, vieram, acho que toda a Teresina naquele tempo se resumia em menos delegacia do que temos hoje. Na mesma hora, enquanto nós estávamos sendo cercados por jipes do Exército, para tomarem o militar deles, eu não sei se eu tomar,
ele estava preso, como eu o autuei em flagrante. Inclusive, ele foi expulso da polícia. Mas me lembro desse momento, assim, com uma nostalgia de corpo de ajuda de companheiro. Na mesma hora, e no mesmo momento, do 4º DP, era um pouco a delegacia na capital, estou me referindo a 1988. Meu amigo, surgiu o 5º DP, 3º DP, de todo canto surgiram as viaturas e os colegas. Entendeu? Com 38, deles enferrujados, não tinha ponto .40, não tinha arma boa, não. E o pessoal do Exército tinha seus fuzis 762. Mas, na mesma hora, aquela praça, quem conhece o 8º DP aqui, eu não sei o que acho de vocês, mas foi tomada por viaturas da Polícia Civil na mesma hora. Então, bastou um rádio, um sistema de rádio ágil, na mesma hora, olha, o Exército está aqui, porque nós tínhamos prendido um militar deles. Entendeu? E era no meu plantão. Então, foi uma confusão danada, mas na mesma hora as pessoas chegavam. Hoje, meu irmão, eu não sei, eu não participo de muitos grupos de WhatsApp, porque hoje é muita tecnologia. Naquela época nós tínhamos um rádio. Bati aqui, QSL, câmbio, estamos aqui, a situação é essa. Na mesma hora vinha. Eu não sei, hoje você põe no WhatsApp, diz que tem grupos aí que você passa, na mesma hora o pessoal chega. Eu não sei, não estou nesses grupos, tudo bem. Não estou também mais na ativa, né? Mas, no entanto, eu me lembro desse socorro que eu tive. Então, nós tínhamos essa presença muito forte de pessoas que chegavam, está entendendo? Não interessava. Olha, nós tínhamos uma polícia, não vou dizer, é uma polícia de pessoas que, como eu disse, desde o início, eu absorvi um pessoal que vinha da Guarda Civil, pessoas de pouca instrução, né? Como é que chamava? Guarda de quarteirão, não sei como era, inspetor de quarteirão, era assim uma coisa meio... Mas estavam lá, e foram pessoas que foram trazendo essa polícia. Agora, você fala de perspectiva. Sim, no momento que a gente está aqui, já vem um tempo, a gente vem um pouco do antes, e vê chegando colegas qualificados, sobretudo quando aí se desenha por lei, não é? O acesso, o ingresso na Polícia Civil, pessoas de nível superior, de curso superior, a nossa expectativa ela é muito grande. Poxa, vai chegar agora pessoas e tal, né? Preservando-se aquele material maravilhoso que já contribuiu e chegou até ali, né? Até claro, a gente está sempre com essa esperança de crescimento, de melhora, não é? De passar essas fases terríveis que nós estamos passando, né? De governos que assim, não, eu diria que não valorizam, né? Não valorizam o policial civil. É uma categoria tão maravilhosa. Eu, ultimamente, tenho viajado e vejo aí em alguns estados que está havendo mais valorização aqui, esse sofrimento nosso. Mas, com certeza, nós vamos vencer essas etapas. Minha esperança é de que tenhamos dias melhores. Tem que bater nesses caras que, poxa, a polícia ela é realmente essencial, ela é necessária. Ela é o que... Né, a delegacia de polícia ela é o primeiro tribunal do povo. O cara está lá, ele não vai procurar juiz, promotor, não. Ele vai procurar o plantonista que está lá. Entendeu? Vai procurar o delegado, o agente, que está lá para atender ele. Né? Sobretudo as pessoas mais humildes. Né? O rico já vai por cima, já manda um recado, na mesma hora tem alguém para atender para o outro lado. Mas o pobre não. Né? Assim, cara, continuo acreditando que nós tenhamos dias melhores, nós tenhamos uma polícia mais valorizada, tá certo? Vamos trabalhar por isso, todos nós, num trabalho de conscientização, de ajuda, de colaboração. Não adianta, não vai... Bem, enquanto ele não volta, uma coisa que o João falou muito interessante foi sobre o espírito de corpo, né? Que realmente ele é muito ausente nos dias de hoje. Eu vejo isso que realmente a gente peca muito em relação a isso. Eu fui policial militar durante 5 anos e... Opa, Gilvan, você voltou, né? Porque você tinha caído aqui para a gente. Uma coisa que você falou, que eu estou ressaltando aqui, é sobre o espírito de corpo, que hoje a gente sente muito falta disso. Eu fui policial militar durante 5 anos, e na polícia militar o espírito de corpo ele é muito recorrente, até por conta do militarismo, né? Então há uma unidade. Então, assim, a gente lá dentro se engafinhava, mas ninguém lá fora poderia falar da gente, porque quando alguém de fora criticava alguém, a gente se unia. A gente odiava o capitão, mas a gente podia falar mal do capitão. Ninguém lá de fora pode falar mal de capitão. Porque, assim, na hora era todo mundo militar. E eu acho que é essa mesma visão que você introduziu aqui para a gente em relação à Polícia Civil.
A gente tem que ter esse espírito de unidade, de corpo. Porque muitas vezes acontece algo hoje com o policial civil e a gente fica restrito aos grupos de WhatsApp. Só que, gente, o WhatsApp é uma realidade virtual paralela. E ela não, muitas vezes, ela não vai se unificar com a realidade real dos fatos. Então, a gente tem que, muitas vezes, sair desse paralelismo virtual e ir para a realidade dos fatos. Porque, assim, é interessante eu dar um apoio no WhatsApp, mas é muito maior eu ir dar um apoio presencial. Entendi? Falta muito isso na gente. A gente hoje vive... Eu acho que não é só uma questão da polícia, é uma questão da sociedade em si. É uma modernidade líquida em que todas as coisas acontecem de forma rápida, onde as relações pessoais também são muito fugazes, e aí a gente acaba aqui perdendo esses contatos. Mas a gente tem que restabelecer isso, ainda mais para os policiais. É fundamental o espírito de corpo na polícia. Porque, veja só, quem gosta de policial é só policial, gente. A sociedade... E a família do policial também, deixa eu só complementar também. A família do policial também, e alguns amigos que realmente gostam de você e aí acabam gostando da profissão também. Fora isso, gente, você só é a necessidade, sabe? A polícia é só a necessidade. Então, assim, a gente tem que se unir, a gente tem que se unificar, tem que ter esse espírito de corpo. A gente tem que se sentir parte de uma unidade, de um corpo. Porque senão, obviamente, a gente vai ser atacado de todos os lados e acabamos perdendo a nossa defesa. Porque quando estamos unidos, nós temos um poder maior de defesa. Obrigado, Gilvan, por ter dado a oportunidade para falar a esse respeito. E realmente, eu vejo que nos policiais da sua época havia mais esse espírito de corpo que a gente tem a necessidade de resgatá-lo ele atualmente e fortalecer a cada vez mais. Agora, só antes de passar, fazendo uma análise da fala do Gilvan, queria, antes de tudo, dar os parabéns para o Gilvan. Foi uma aula, viu, Gilvan? Uma história da polícia. Fiquei realmente preso. Fiquei muito feliz de ter ouvido seu depoimento. Tem algo muito importante que depois, lógico, não é para agora que a gente tem que debater. Quando o Gilvan disse que baixou o rádio, o plantão, cara, o plantão era muito forte nessa época. O plantão era muito forte. Tu batia o rádio, vinha às 7, 6. Hoje o plantão da Polícia Civil, infelizmente, né, eu sou a favor do plantão ser fortalecido, né, que a casa da Polícia Civil não são as especializadas, falo isso, são policiais especializados. A cara da Polícia Civil e a casa da Polícia Civil são os distritos policiais, a gente tem que fortalecer. Então, assim, quando o Gilvan disse que passou rádio, eu só lembrei, o plantão era forte, o plantão era muito forte. O plantão prendia, o plantão investigava, né, passava depois para a investigação de segmento. O Vanilton, que vai falar agora, na próxima fala, pegou também um plantão forte. A gente não pegou. A gente pegou já um plantão já que, infelizmente, hoje não está exercendo o que a gente espera. Né? Fala assim, a gente espera como a sociedade, o cidadão. E a gente tem que realmente fazer essa análise e tentar, junto com o gestor, né, nós policiais, que a polícia é feita por todos nós também somos atores, a gente tem que ver isso tudo. Isaac, isso é interessante que você falou, porque hoje criou uma mitificação de que o plantão é um desperdício de policial. Houve um programa desenvolvido para sucateamento das delegacias de distrito. Essa é a grande realidade. Né? As delegacias de distrito, que são a nossa porta de entrada para com a sociedade, gente, a sociedade não vai para a delegacia geral, não vai para uma delegacia especializada, a porta de entrada é o distrito policial. E se lá nesse distrito policial você não tem o recurso humano e o recurso material mínimo, a sociedade vai sair de lá com um mau atendimento e vai sair de lá com uma visão distorcida sobre a Polícia Civil. Ela vai pegar aquela visão que ela teve lá daquele atendimento lá e dizer assim, olha, essa Polícia Civil não presta, não funciona. Pode acabar, deixa só a militar mesmo. Como eu já vi isso, muitas pessoas falarem. Então, há um movimento dentro da Polícia Civil, infelizmente, por muitos gestores, de autossabotagem da Polícia Civil. E nós, como membros dessa Polícia Civil, a gente tem que barrar esse movimento. Eu acho que, assim, cabe a nós também esse processo de pisar o pé. Não vou aceitar que a polícia a qual eu faço parte seja destruída dessa forma.
que a gente venha a ficar internalizando coisas que não são verdade, dizer que o plantão é um desperdício de policial, negativo. Porque como é que no passado o plantão funcionava, como é que no passado o plantão investigava e hoje ele não funciona mais? Jefferson, justamente interessante, como o João disse, que a polícia, né, com todo respeito ao passado, que, como eu falo muito, a Polícia Civil não começou hoje, ela tem uma história, né? A gente só herdou essa história, a gente está cada vez mais tentando melhorar e qualificar. Tu falou uma coisa interessante, como é que a Polícia Civil, digamos assim, falando uma coisa assim, ela está tentando evoluir e algo que dava certo, que era o plantão, foi colocado de lado, foi colocado para ter uma defasagem. Não tem lógica isso. Como é que segmentos e o que dava certo, quanto gestor, outro não. O que dava certo eu vou piorar. Então, assim, lógico, sabe que você não... Pode falar, João. Eu queria, porque realmente eu não enriqueci na minha fala esse ponto, e obrigado aí, Isaac. Realmente, o plantão forte, quando eu disse, eu liguei, bati na mesma hora, né, ocupamos uma praça e o Exército, um pedacinho dele, né? Porque se mandasse o quartel todo, ia ser um problema. Mas você tem razão. Olha, na época que eu ingressei na polícia, nós tínhamos no plantão 7 policiais. Está entendendo? Nós fazíamos revezamento em horário de almoço. Claro, nessa época não tinha essa coisa. Mas nós tínhamos um plantão forte, realmente forte. O policial, nós saímos tínhamos um motorista, no caso, o agente de polícia, tínhamos até a figura naquela época do motorista policial, que hoje não tem mais, né? Acho que não existe mais isso, né? Todo agente, polícia, escrivão. Mas nós saímos, o delegado, o motorista, mais 2 policiais, e ainda ficava 3 na delegacia, tá entendendo? Às vezes nós saímos com 3 policiais, quando saímos na Elba, que tinha uma Elba, que o fundo dela não tinha que prender gente. Chegava a notícia crime ali, uma situação, imediatamente, não era só o BO, não. A equipe já fazia o primeiro levantamento, ia lá, buscava as informações, colhia, se fosse o caso, prendia, entendeu? O próprio plantão fazia o procedimento de flagrante. Quer dizer, era uma coisa que acontecia em 24 horas. Aquilo que não fosse possível resolver em 24 horas, ficaria encaminhado, bem encaminhado, para a equipe de campo. E olha, quem trabalhou aqui, quem já trabalhou no 8º Distrito Policial, hoje tem o 24DP aqui perto, está ali mais na frente o 21DP, está não sei o quê, mas aqui tudo é a mesma área. E a confusão sempre era grande. Essa é uma região grande, essa área grande seu. Mas a polícia atuava. Eu acho um absurdo, e nós temos que nos insurgir, tá entendendo? Temos que nos insurgir contra essa história de um policial, 2 policiais da delegacia para fazer o quê? Um para fazer um BOzinho e o outro para trancar a porta e mandar a população no dia seguinte. Viu? Isso é um absurdo. Eu sempre disse isso. Eu vim de uma polícia que a gente agia, atuava, entendeu? E depois entregava para o dia seguinte, que não dava para resolver todos os problemas do dia e da noite, não é? Mas, no entanto, já deixava alguns encaminhamentos preparados. Então, hoje está uma coisa muito triste, porque 2 agentes de polícia. E outra, mesmo na época, eu mesmo fui delegado assistente de portaria, me colocaram, né, com essa posição, e fazia o flagrante, funcionava, entregava no outro dia, encaminhava para outro colega, o que tinha para encaminhar, o que podia ficar na delegacia, que hoje nós, é lógico, defendemos que não devemos ter preso na delegacia. Mas aqueles primeiros procedimentos aconteciam, principalmente no investigatório, né? Cara, e hoje eu vejo isso aí, eu fico muito triste. Uma polícia hoje que ela, nesse ponto aí, você me perguntou sobre perspectivas, eu acho que ela perpassa por uma mudança de pensamento desses gestores, de entender que não adianta ter um policial lá. Aliás, me parece até que estão defendendo teses aí de fechar delegacias aqui, ou então colocar uma pessoa de um quarto. Isso é um absurdo, para mim isso é um absurdo. Da polícia que eu vim, da polícia que eu vivi por muitos anos, não é? E hoje eu me entristece demais quando eu vejo essa situação, e onde a gente tiver forças para trabalhar contra isso, a gente vai estar se somando. Eu, pelo menos da minha parte, estarei. Porque eu conheci uma polícia que recebia a ocorrência, recebia o cidadão, apontava as informações dele e caía no campo já para ajudar a resolver e deixar, se não naquela noite, naquele dia, mas no outro dia deixar bem encaminhado. Hoje o cidadão vai na delegacia, faz um BO e quando faz, né? Quando faz, sai com a folhinha de papel na mão, se for numa sexta-feira, para voltar numa segunda, para encontrar um delegado. Isso, para mim,
foge completamente. Não foi isso que eu vivi, pelo menos durante um bom tempo da minha vida, não foi isso que eu vivi. E me entristece, não é? Tomara que a gente consiga um dia superar isso aí. E aí, Gilvan, isso explica muito a nossa taxa de resolutividade, né? Porque, assim, se você vem na sexta para falar com alguém na segunda, meu amigo, esse tempo você perde muito. E aí, imagine só, a pessoa faz um boletim de ocorrência agora, já sai uma equipe de plantão. Obviamente que a chance de dar resolutividade ao problema é muito maior. Na sua época, realmente, existia uma chance muito maior de você resolver o problema, porque a contrapartida era quase que imediata, né? Muito obrigado, Gilvan, foi excelente, tá, a sua participação. Agora eu vou pular para o Vanilton. Vanilton, que ainda não está aposentado, mas já tem muito para falar também para a gente a respeito, já está com 20 aninhos aí de estrada. Fale aí para a gente, Vanilton, a respeito dessa sua trajetória, como é que você entrou na Polícia Civil e como é que foi o seu curso de formação, qual foi as delegacias que você passou e qual a sua perspectiva. Boa noite. Estou me escutando direitinho, hein? Perfeitamente, Vanilton. Boa noite, agradecer o convite e, como eu falei, parabenizar pela iniciativa, né? Só vem a engrandecer a polícia. Eu sou Vanilton, sou do concurso de 2000 e sou formado em biologia. E como eu estava falando no começo, antes de entrar, todos, que quando eu fui fazer o concurso, eu sabia o que era que eu ia encontrar, que tipo de delegacia eu ia encontrar em termos de estrutura, em termos de salário, né? Mas sempre vislumbrando coisas boas para o futuro. Como o Gilvan falou, quando eu entrei também, eu tinha no plantão, eram 5, 6 policiais, era bom demais. A gente saía, às vezes, toda noite no meu plantão, eu trabalhei a primeira delegacia, foi o 9 DP. Por lá passei só 12 anos, né? Conheci a área toda, trabalhei com muita gente, então a gente entrou com aquela garra, né? E eu me lembro que nas delegacias que eu trabalhei, no nome, eu tínhamos o Félix Costa Briano, né? Era o Ideglan, o Marcelino, que está no GAN, eu e mais 2, e a gente, todo plantão, a gente saía. Vamos sair, vamos colocar a ordem no bairro e bora. Aí a gente começava a sair para aprender mais o que era a polícia, né? E na nossa turma de 2000, foi aquela turma, foi quando o secretário era o Carlos Lobo, finado Carlos Lobo, e a gente acredita que a gente deu um upgrade em termos de contingente, de pessoal, né? Muita gente boa e qualificada. E a polícia era interessante, não sei, vocês que chegaram agora há pouco tempo, se tiverem uma curiosidade, lá naquela salazinha que guarda muitas coisas lá, vocês vão ver, a gente tinha um livro, né? O livro gostou muito disso, a gente registrava no livro de ocorrência, né? Não tinha essa questão do BO, foi depois, um pouquinho mais na frente, né? E a gente fazia o livro, e eu achei interessante como a gente deu um upgrade. Eu me lembro que eu cheguei uma pessoa à noite, eu estava de plantão, eu não queria registrar uma ocorrência, eu disse, pois não, você tinha que ir. Aí ele sentou e começou, era sobre ameaça. Enquanto ele falava, a gente aprendeu na delegacia, né, às 19 horas, 18 e tal. Enquanto ele falava, eu preenchia. E quando ele terminou a história dele, pouca coisa, eu disse assim aqui, como é que é? Disse assim aqui, você não falou, não foi isso, foi. Pronto, tá aqui, fiz resumo para você. Moça, pelo amor de Deus. E foi ligeiro. Você acredita que um dia eu fiz meu BO, como é que é? Eu fazia, disse, não, mas agora a gente está tentando mudar. Então, a gente foi tentando mudar essas coisas. E a minha interação com os antigões, ela foi bem amistosa, né? Eu aprendi muito a respeitá-los da forma como eles eram e eles são. E também aprendi muito com as experiências deles, né? A gente sentava ali naquela bendita cadeira, à noite, a gente escutava muita conversa, né? E para vocês verem a questão da experiência, eu vou citar 2 exemplos. Teve uma morte uma vez, uma determinada vez, isso no nome, de uma até esposa de um policial. E quando passaram a noite toda fazendo a investigação, meu pronto era no dia seguinte, e não conseguiram pegar o assassino. Na manhã seguinte, a gente chegou para o plantão, já estava aquele alvoroço todo, ia atrás da pessoa e tal. E eu e um policial, ele está até aposentado agora, muitos conhecem, que mora perto do DP, o Santos, gente boa.
o Santos. Aí o Santos estava lá e falou com o delegado, eles prenderam um suspeito que era um mototaxista. Aí, delegado, eu posso conversar com ele? Ó, a gente levou ele para a sala, né? Hoje, no linguajar de hoje, ele dizia assim, o cara entrou na cabeça dele, né? Que foi muita conversa, o Santos, daquela maneira dele, falando. A gente conseguiu, só na conversa, na experiência dele, o cara, não, rapaz, eu vou dizer, eu deixei ele no lugar tal. Tu lembra o local? Lembro. Leva a gente lá, leva. A gente foi no local e conseguimos prender o rapaz. Ele ainda estava querendo prender fuga. O que eu queria mostrar com isso? A experiência dele não precisou muita coisa, só na conversa. E outra coisa que me deixou bem assim, eu tinha entrado há pouco tempo, que me deixou impressionado, foi o outro policial, não sei se está aposentado, eu vou até dizer, Bernardo, que chama de Bernardo Cabelo Duro, né? Gente boa, boa, né? E ele era o chefe de investigação, juntamente com o Manuel João Evaristo, né? Que hoje está, só que o Evaristo está no 7º. E nós estávamos lá na delegacia, e a gente, às vezes, almoçava lá, a gente pagava uma senhora lá para fazer a comida da gente. E a gente, naquele horário do almoço, sentar naquelas árvores lá na frente do NDP, aí passou um rapaz na bicicleta. E eu aqui cansado, Bernardo, ei, pessoal, pega aquele rapaz ali. Como é que é, Bernardo? Pega aquele rapaz. Esse rapaz acabou de comer. Pegue lá, moço. Nós entramos na viatura aí. Quem conhece o Bom Caminho, próximo ali à parada final, no centro de produção, aí nós abordamos o cara. Ele disse, encosta, para. Polícia, aí, encosta aqui, segura ele aí. Eu fui olhar a bolsa dele, estava repleto de maconha, né? Rapaz, já é isso. Aí voltamos, levamos para o distrito. Eu conversando, nada, para me dizer uma coisa. Rapaz, como foi? O que foi que tu fez? Meu amigo, só o jeito que ele virou de lado para cá, eu notei a diferença. Eu fiquei impressionado. Rapaz, não acredito, não. Pois foi. Foi só a virada de pescoço dele para cá, eu fiquei desconfiado. Então, eles tinham aquele feeling, né, para investigar, coisa que me deixou realmente impressionado. E eu poderia contar um tirocínio, né? Um tirocínio policial. Outras histórias deles, né? E como o Gilvan falou, eu sinto falta hoje desse tratamento entre nós policiais. A gente não se conhece. Se eu pegar aqui da lista que tem, eu às vezes não conheço, né? Algumas vezes nós nos encontramos em alguns briefs, né, que chama, né? Antigamente não tinha nem isso. Hoje em dia nós vamos fazer o brief, né? Que era lá na Cadepol, para a gente fazer algumas operações e a gente via algumas pessoas, mas a gente não conhece mais. Primeiro, eu estou com 20 anos, eu conheço poucos. Eu sei assim, porque eu guardo na minha memória. Quando eu vou para algum lugar, o cara cita o nome, eu sei quem é. Trabalha no GRECO, trabalha em outros distritos policiais. Eu passei 12 anos no NONDP. E para a gente que trabalhava no distrito, era difícil, viu? A gente vivia, não sei se vocês vão concordar, ou Gil vai concordar, a gente vivia no ostracismo. As coisas aconteciam aqui para a Praça Saraiva, a gente não conhecia muito, não. A gente ficava trabalhando lá mesmo, mas não tinha esse congraçamento de hoje a gente conhecer. E hoje está pior, né? Eu vejo hoje, eu vejo uma competição velada entre os distritos policiais e as especializadas. A gente sabe até que pode ser, com certeza, passa pelas sedes, né, pelas condições que foram tiradas, eu era chefe de plantão, e a gente tinha uma gratificação, foi tirada essa gratificação, e as especializadas, elas têm essa gratificação. Então, fica aquele, quer queiramos ou não admitir, tem aquele ranço, que não era para existir, não é para existir, mas culpa de quem? Nossos gestores que foram deixando isso acontecer, né? Quando a gente, por exemplo, Isaac, sabe, você já passou por isso, a gente trabalha no DHPP, quando a gente vai buscar alguma informação no distrito, a gente já sente, se não for pessoa do nosso concurso que já conhece a gente, já fica meio arredio, né? Já acha que a gente está querendo saber demais, às vezes não passa informação para a gente, não quer dizer, não quer falar de determinados casos. Eu faço a questão de falar, de compartilhar. Teve esse caso dessas meninas que morreram aí, que enterraram lá em Timor, e eu estava de plantão, uma pessoa me ligou e contou tudo. Olha, tem fulano de tal que participou, anotei tudinho, já liguei direto para o DHPP de lá, e disse, ó, está acontecendo isso, tem menina tal. No outro dia o cara me ligou agradecendo o policial, realmente deu certo, aquela menina participou. Então, a gente poder fazer esse congraçamento
certo? Para a gente mudar de atitude. Se a gente não mudar, a sociedade tem que ver nós o diferencial, no atendimento, na presteza, na naneza. Se a gente chegar lá, a pessoa já vai fragilizada com o distrito. Já vai fragilizada. E você chega lá e está fora do ar. Eu me lembro uma vez que a pessoa foi registrar o correio, para você ver, ó, há tempos atrás a pessoa já era redia com isso. A militar trouxe uma bicicleta, como é que ela levava tudo? Era presa, suspeita, que deixava para dormir lá, que não tinha essa coisa. De manhã a gente soltava. E trouxeram uma bicicleta. A bicicleta novinha aí, deu recibo, ficou lá. Aí veio uma pessoa, assim, meia hora depois. Eu venho aqui registrar mesmo, mas só venho mesmo porque meu pai mandou, mas eu não boto fé nisso aí, não. Esse negócio já foi. O que foi que aconteceu? É porque roubaram minha bicicleta. Aí eu olhando para ela assim, dizendo, a bicicleta, que jeito é? Ela é verde e tal. E é uma assim que tem uma cela assim diferenciada. Moço, por quê? Tá vendo? Se você não viesse aqui agora, você não teria nem encontrado essa bicicleta. Olha, não é aquela ali? Se é. Então, moça, a gente só vai saber se a gente tomar ciência. Se a polícia não tomar ciência, para a gente não existe o crime. Então, é o que acontece hoje, as pessoas estão assim, que chegam no distrito, não vou nem registrar não, porque eu sei que não vai acontecer nada. Como o Gilvan falou, é só um pedaço de papel, a pessoa não vai atrás. Aí a gente vai querer, e tem que fazer o diferencial no atendimento. Eu me lembro uma vez que eu não cheguei a falar, eu trabalhei 12 anos também, 12 anos no DP, aí de lá eu comecei umas viagens especializadas, né? Fui convidado, eu passei na DPCA, de lá eu fui para Direitos Humanos, aí fui para a Delegacia Geral, para o GPI, e hoje estou no DHPP. Né? O tempo que eu passei mais foi no nono DP. Então, a gente via isso, essa questão toda. Eu citei uma vez que a gente tem que trabalhar junto à sociedade. Eu acho que eu citei, não sei quantos participaram de uma dessas lives, que nesse período de greve, como a gente trabalhava na Delegacia Geral, esse negócio não, os registros têm que ser feitos lá, né? Aí eu fui fazer o registro. Então, chegou uma senhora lá, até eu falei isso. E a senhora, e aí, senhora, você gostar de brincar, para deixar a pessoa à vontade. E aí, o que é que a senhora quer hoje aqui? Aí eu senti ela com um rosto triste. Eu disse, o que é que a senhora tem? Qual foi o problema? Eu disse, moça, esse é o seu sogrinhão, eu estou com fome. Eu disse, como é que é? Eu estou com fome. A gente tinha um lanche que a gente trazia para o café, depois não seja por isso, senhora. Aí peguei o café, dei para ela, o biscoito, o bolo que tinha lá, e ela passou para cima. E a senhora quer mais? A senhora disse, não, agora tá bom. Eu senti a cara dela mais feliz. E fizemos o registro. Então, você anda perto da sociedade, você vai ter o respeito, né? Vai ter o respeito, com certeza. E a questão que o Ivan falou também, eu sinto muito isso também, a questão como é que eu digo? Da não proximidade, da não aproximação, cada um na sua, a gente vai até para as operações, fica aquele grupo lá, o grupo daqui, a gente não procura se conhecer. Às vezes se conhece depois que um parente nosso conhece um parente dele, ou um filho que estudou, diz, vai estar da polícia disso, por isso que já te vi lá. Mas a gente não fala. Eu citei uma frase numa dessas lives, nós somos muitos aqui, e a gente tem vários pensamentos, né? Mas eu citei até um conceito do reverendo Caio, quando ele citou que unidade não é a afirmação dos iguais, né? Unidade é a afirmação dos diferentes que se encontram numa convergência superior às diferenças. Que a gente possa ter a sabedoria de encontrar a convergência que é o bem maior, que é a instituição Polícia Civil. Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar nisso, essa conscientização da convergência, quais os pontos em comuns que a gente tem. Vamos trabalhar isso aí, para a gente poder alavancar a Polícia Civil. Muito obrigado, Vanilton, excelente a sua participação. Qual é a sua perspectiva futura para a Polícia Civil? O que é que você acha que a gente pode avançar? Eu, como o João falou, também eu sou uma pessoa otimista. Eu sempre penso no melhor. Mas a gente, como eu falei, a gente tem que se unir para tentar, enquanto nós tivermos gestores, como é que se diz? Vamos botar um secretário político, a gente não vai, sei. Eu não vejo muita perspectiva nisso, porque eles ficam
só puxando para o lado deles, não vê a questão da Polícia Civil, a gente vê a questão de... Eram 6, 7 policiais no plantão. Hoje, só 2. Uma pessoa chega lá e diz, infelizmente, eu não posso deixar a delegacia sozinha aqui para te atender. E a gente não sai. O rádio, como me falou, era muito útil. A gente fazia só um QSL, e era ligeiro, a gente resolvia as coisas. Hoje, não, a gente sabe das coisas, mas não, ninguém vai realmente atrás. Cada um no seu quadrado, ganhando o seu dinheiro. Me lembro de um policial, ele até faleceu já, era o Remy, né? Remy, eu acho que era Remy, que era filho do sargento, era coronel Hudson, uma coisa assim. E o delegado perguntou assim, Remy não gostava muito disso, só gostava de sair para as diligências. Mas burocrática não gostava não. Aí um dia o delegado falou para ele assim, Remy, você devia fazer BO, delegado, eu quero emprego, não é serviço não. Eu só vi, não é assim, não. Então tem muitos que entram aqui da polícia que querem só emprego, não querem serviço não, porque não querem trabalhar do jeito que é para trabalhar. A sociedade não tem culpa, eu acho, da gente estar ganhando isso ou aquilo, porque tiraram o plantonista. A gente tem que fazer o serviço e fazer direito, que é para a gente ter ser bem visto, bem quisto pela sociedade. Como falaram aí, a sociedade não gosta muito de polícia mesmo, não. Quem gosta somos nós e nossos parentes mesmo. Eu estou com 10 anos de primeira classe. É só pergunta, pai, tu é especial? Pai, só para minha família. E para a polícia eu não sou ainda não. Rapaz. Só para minha família. 10 anos, a última promoção minha, sempre os meus nomes estavam lá, né? Eram aptos, mas 10 anos que sou de primeira. Estou aguardando aí quando é que vão me especializar, me colocar como especial. Né? Não sei. Mas eu penso que a polícia pode melhorar. E agora, com essa alavancada de lives aí, para a gente poder se unir mais, deixar as divergências de lado e vamos atrás da convergência. Deixar a divergência de lado e ir para a convergência. Muito obrigado, Vanilton. Aqueles que estão assistindo aqui a live, e aqui já está cheio de perguntas, assim que a gente terminar a participação dos 3, aí a gente abre para as perguntas, tá bom? Para que a gente não perca a sequência. Agora, dando sequência, agradeço, Vanilton, eu passo para a Juliana. Juliana, que é agente de polícia também, e aí vai falar para a gente sobre a sua trajetória. Já é uma trajetória mais recente em relação ao Gilvan e ao Vanilton. Juliana, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Por favor, Juliana, diga para a gente quando foi que você entrou na Polícia Civil, como é que foi essa sua trajetória? Oi, boa noite a todos, agradecer ao convite, né, é um prazer estar participando, né, realmente a minha trajetória é um pouquinho mais recente, eu sou do concurso de 2012, né, sou contemporânea do meu colega Jefferson, mesma turma, inclusive. O nosso concurso foi em 2012, mas nós assumimos em 2014, então esse ano nós estamos completando quase 7 anos, né, de trajetória dentro da PC. Eu sou agente de polícia, né, mas como o colega até falou, o Gilvan, né, eu faço vias também escrivão ad hoc, porque a necessidade da polícia, né, eu já queria até colocar como primeiro momento, né, tem essa necessidade também da parte de cartório, então nem sempre a gente se depara com a realidade que a gente gostaria ou que foi treinado na academia para isso, né, então eu ingressei via concurso público, né, a princípio foi mais uma motivação em relação a ver parentes e pessoas da minha família começando a ter esse lado mais voltado para a área policial. Eu sou formada em Direito, né, e aí eu comecei a me voltar também para essa área, começou a me despertar um interesse, e eu via a questão principalmente de não ter tantas mulheres, né, assim, um desafio no fato de você ser policial e ainda ser policial sendo do sexo feminino. Então foram esses atrativos que me levaram a fazer o concurso no sentido de desafiar essa questão de por que não ter tantas mulheres na polícia, né? E esse lado assim mais de operação, de atividade, de estar em campo mesmo, né? Então eu fiz a academia, né? Nós fizemos 6 meses de academia, tivemos muitas aulas teóricas, né? Bem interessantes, mas eu senti falta também um pouco mais da parte prática, principalmente a parte dos DPs, que os colegas falaram muito bem, eu achei que ficou pendente na minha academia, né, minha visão, né,
a parte de você colocar em prática tudo que a gente aprendeu dentro da academia, né? A parte de abordagem, uma parte também um pouco mais prática, né? Tanto a parte de armamento e tiro, abordagem, que são coisas que a gente, na prática, precisa muito. E aí, quando você chega na academia só tendo um pouco da parte teórica, né? Muitas disciplinas que às vezes não são tão interessantes. E nós tivemos muitas disciplinas bem interessantes, inteligência, a questão de investigação, a parte de sistemas operacionais, que eu acho muito importante todo mundo saber um pouco de tudo, não só os sistemas que a gente lida, mas também uma visão geral, né? Porque, como bem os colegas falaram, né, eu sou de uma época um pouco mais recente, então o computador é ferramenta essencial, então a gente já tem que ter essa coisa de sistema, né, e colocações em relação a ver muito da prática, não só teoria. Então, eu senti um pouquinho de falta em relação a isso na academia, né? Atualmente, eu sou lotada na Delegacia da Mulher, mas eu comecei minha trajetória em Parnaíba, né? O concurso foi para a região norte, mas você poderia ser lotado em Buriti dos Lopes, que é a região, né, do concurso, Buriti dos Lopes, Luiz Correia ou Cocal, né? Eu fui designada para Parnaíba, a minha primeira lotação foi a Central de Flagrantes, que trabalha com plantão, né? Você trabalha 24 horas, folga 72, a central para executar os flagrantes, né? Trabalhei 1 ano e meio na central, inclusive exercendo a função de escrivã ad hoc, dessa necessidade que a polícia tem da figura do escrivão, né, e pela minha formação também em direito, uma experiência muito boa lidar com flagrante, lidar com crimes de todos os tipos, lidar com presos diretamente, porque faz muito parte da nossa função, né. Fiquei 1 ano e meio na central de flagrante, depois eu fui lotada na Delegacia do Menor, ou DPCA, que alguns chamam, né, aqui a gente denominava Delegacia do Menor, né. Infelizmente, uma estrutura bastante precária, né, em relação à quantidade de agentes, só eram 2 agentes, um delegado que se dividia ainda entre a central de flagrantes e a delegacia do menor, e uma estagiária. Então, a gente, na medida do possível, tentava fazer o que dava em relação envolvendo o menor, uma questão mais delicada, envolvendo família também, uma experiência muito boa. E eu queria até ressaltar a fala dos colegas, né, em relação ao atendimento ao público, e hoje eu sinto também que esse contato é muito importante, muito necessária a presença da polícia em relação a isso, né, a família, principalmente. Eu passei 9 meses na delegacia do menor, foi quando, então, eu fui designada para ficar no 2º distrito. A região de Parnaíba, nesse primeiro momento que eu cheguei, ela era dividida entre a central de flagrantes, o 1º e o 2º distrito. E os 2 distritos dividiam a cidade, né, era dividida ao meio, e eram bairros separados, né? O 1º distrito pegava alguns bairros e o 2º distrito outros bairros, então tinha essa divisão. E uma divisão até que eu considerava bem justa, porque os bairros mais populosos pertenciam ao 2º distrito. Então, eu vim da central, delegacia do menor, e aí passei para o 2º distrito, aprendi também bastante coisa, né? Principalmente a parte cartorária também. Eu tinha uma outra ideia da central, a dinâmica é bem diferente. E aprendi bastante também nesses 4 meses que eu passei no 2º distrito. E aí, depois, então, foi a Delegacia Regional de Parnaíba criou outras delegacias com competências mais especializadas, né? A Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, Delegacia de Crimes de Homicídio, Tráfico e Latrocínio, e ela já tinha a Delegacia Especializada da Mulher, né? Então, foi quando eu recebi o convite para integrar a equipe da Delegacia da Mulher, né? A DEAM, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Parnaíba, né? E atualmente é onde eu estou lotada, eu já vou completar cerca de 3 anos na Delegacia da Mulher, quase 3 anos e alguma coisinha. A Delegacia da Mulher, ela lida, né, com todos os crimes, né, de violência doméstica, lida também em violência contra idosos e crimes relacionados a crianças, né. Então, atualmente é onde eu sou lotada, e aí senti também esse envolvimento maior, né, diretamente com lidar com o público, principalmente o público feminino, como bem o colega falou, nós temos que ter esse cuidado e essa atenção quando nós estamos lidando com o público, porque as pessoas já chegam na delegacia realmente fragilizadas, então você tem que
que prezar pela qualidade do atendimento, a forma como atender, né? É muito importante essa questão do atendimento, da atenção, não só registrar o BO, não só um papel, mas às vezes, como o colega colocou aqui também, acho que foi o Vanilton, né? Uma palavra amiga, um sorriso, diminuir a tensão quando a pessoa vai, né? Procurar a delegacia, né? Principalmente a delegacia da mulher, né? Precisa de todo esse cuidado. Então, queria ressaltar essa fala dos colegas. Eu achei super interessante também a fala do Gilvan em relação a parte que diz que a gente tem que ser unido mesmo e se conhecer mais um pouco, e acho que a live também é muito importante nesse aspecto, para todo mundo se conhecer, ter noção do que acontece em cada região, em cada lugar, e buscar essa unidade da polícia. Teve algo que você destacou, Juliana, que me chamou muita atenção, que você foi trabalhar numa delegacia que era 2 agentes. E aí o Gilvan me fala, e aí você fala 2 agentes para a delegacia inteira, só 2 agentes, né? 2 agentes. Só 2 agentes. Não, é só para a delegacia mesmo. E uma delegacia especializada, né? Em tese especializada, né? Aí você vê, né, Gilvan, a diferença de você que viveu numa delegacia que era 7 agentes num plantão. No dela é 2 agentes. Eu queria até colocar que quando eu trabalhei na Central de Flagrantes, eram 5 plantonistas, né? Sendo que um delegado de plantão, que na verdade aqueles têm a questão do sobreaviso, né? Eles não ficam de plantão, porque a gente considera de plantão mesmo o policial tá lá 24 horas dentro da delegacia, né? Então, são 4 policiais, na verdade, né? 4 policiais e seria em tese um escrivão, mas normalmente seria o quê? Dentro da formação, né, do plantão, seriam 2 auxiliares, um chefe de plantão e um auxiliar, que eu trabalhava como auxiliar do chefe de plantão, escrivão ad hoc, e 3 policiais. Então, o plantão, nessa minha época, assim que eu entrei, em 2014, passei 1 ano e meio na Central, então até 2015, 2016, mais ou menos foi quando eu saí, 2016, 2017, ainda era essa formação de, no mínimo, 5 policiais, e que às vezes tinha um plantão quando algum adoecia, tirava férias, 4 plantonistas. Então, essa questão da estrutura do plantão defasado, hoje, como o colega falou, um plantão com 7 policiais, excelente. Hoje não, são 5. Como é que está hoje lá na... Hoje, na Central de Flagrante, são 5 policiais. Continua a mesma estrutura de quando eu estava ainda na Central, né? São 5 policiais plantonistas e mais o delegado, né? Mas, como eu disse, muitas vezes acontece da pessoa adoecer, o colega faltar, tirar férias, então nem sempre está os 5, às vezes fica plantão com 4. Aí o que acontece em Parnaíba, né? Nós temos o apoio dado pelos distritos, né? Pelas equipes dos outros distritos, né? E aí é reforçado o plantão da Central. Então, os policiais dos distritos, especializados ou não, eles vão dar apoio ao plantão da Central, principalmente nos dias que são mais movimentados, né? A partir de sexta-feira, no sábado, são dias que tende o movimento a ser maior. Então, o plantão acaba integrando os 7 policiais como o Gilvan tinha colocado, 7 policiais dentro do plantão, mais um reforço de fim de semana, porque o ideal era ter de 7 para mais, se possível, claro, sempre mais, que é o que a gente quer trabalhar, né, para reforçar o plantão e os distritos, né? Então, aos fins de semana, aqui em Parnaíba, né? Então, realmente, a gente tem uma necessidade... A gente tem uma necessidade realmente muito grande de ter um plantão mais reforçado, não só na capital, como no interior. Há muitas cidades onde apenas um policial trabalha sozinho, e aí eu os relatos no sul do estado do Piauí, policiais recém-nomeados que trabalham sozinhos na delegacia, que para mim são um absurdo. E aí muitas delegacias só tem 3 policiais para ficarem lá se revezando, né, naquele sacrifício. Sim, sai, aí já complica a situação. É muito complicado, é muito complicado. Hoje a gente tem realmente uma carência de efetivo muito grande na Polícia Civil, há necessidade de concursos, de reposição, e temos, obviamente, que buscar meios para que isso venha a se tornar efetivo, e buscar também que os distritos policiais, que são a área realmente que eu sempre falo, é o cartão postal da Polícia Civil, é o distrito policial.
o distrito policial ele tem que ser muito bem reforçado, ele tem que ser, o nosso cartão de visitas tem que ser algo que realmente reflita, passe uma boa imagem da Polícia Civil para a sociedade. Porque, infelizmente, hoje a gente passa uma péssima imagem através do nosso cartão de visitas. Eu agradeço, Juliana, por sua participação. Agora eu vou abrir aqui para a plateia, que já está há um bom tempo aqui. Pode falar, fica à vontade. Boa noite, meus amigos. Minha amiga Juliana. Oi, boa noite. Aí, tenho certeza que foi muito válida a palestra do Gilvan, do Vanilton. Infelizmente, eu perdi a primeira parte, porque eu estava com um problema maior, né? Eu tive que resolvê-lo para depois comparecer aqui. Mas, graças a Deus, está tudo bem. Aproveitando o ensejo que o nosso amigo Jefferson falou em relação a essa imagem que fica maculada da nossa Polícia Civil, né? Mas eu acho que não é nem por culpa, como bem disse o Jefferson e também os outros amigos, do policial, seja ele o agente ou o escrivão, porque nós temos esse hábito, eu estou levando a maioria, né, no caso, de trabalhar com amor e afinco pela nossa atividade para atender bem a nossa comunidade, assim como bem disse o Vanilton. E eu acho que é mais por uma falta, ao longo dos anos, dessa desestruturação por partes dos governos que se passaram, de não investir realmente nessa ponta. Qual a ponta? O atendimento ao público, que quem mais sofre seria o público, né, no caso, através dos DPs. E esse enfraquecimento reflete uma péssima imagem, mas não por nossa culpa, porque eu acho que é mais um desejo, não sei por que cargas d'água, do governo. Não estou falando da atual gestão, mas são de várias gestões, né? Então, eu queria saber dos amigos, do Gilvan, especialmente, do Vanilton, que tem uma larga experiência na nossa Polícia Civil, e juntamente com a Juliana, que tem uma visão também ampla, o que poderia ser melhorado e de que forma a gente buscaria isso junto ao Estado para que ele visse com bons olhos que, caso ele investisse no atendimento básico, com certeza a população ficaria mais satisfeita, bem como o nosso próprio policial se sentiria mais valorizado. O que poderia ser feito? O que vocês acham? A palavra está com vocês aí, Gilvan, Vanilton. O que você acha, Van? Eu vou deixar primeiro os meninos começarem, aí eu deixo por último a minha fala, então. A priori, da minha parte, eu vejo assim, aqui nós não vamos falar de religião. Eu sou uma pessoa de uma certa vivência de igreja, certo? E eu digo, dentro da minha igreja lá, das minhas igrejas lá, Deus, que o acolhimento é a peça principal, tá certo? Para você voltar novamente a buscar aquela congregação a qual você tem uma simpatia, ou desenvolve, né, a sua fé apostólica doutrinária. O acolhimento, a receptividade, isso aí para mim é algo muito, muito, muito importante, trivial, em qualquer parte da vida, em qualquer local que você chegar, seja numa empresa, numa repartição pública, quando você chegar, o acolhimento é o primeiro passo, começa por ele. Se você é mal acolhido, amigo, eu sou o seguinte, se eu for mal acolhido e eu teria um segundo passo dali, eu já nem me aventuro mais, porque já estou muito ofendido, porque fui mal recebido. Né? Daí, depois do acolhimento, vem o que é que se pode fazer. Aí você faz a pergunta, né? Aí, complementando a fala do nosso colega Gilvan, né, eu pelo menos acredito assim, que uma das questões essa imagem, a construção da imagem, na minha visão, é muito importante. A população precisa, além de ser bem atendida, ela precisa ter essa imagem de que a Polícia Civil é efetiva, de que ela tem resultado, que ela tem números para mostrar, ela tem que estar na mídia mostrando que ela tem um trabalho para fazer e que ela está fazendo. Inclusive, é muito mais do que o que as pessoas pensam. Então, assim, a divulgação, na minha concepção, do que é a Polícia Civil, o trabalho que ela faz, o que ela representa para a sociedade,
A começar pela competência, que as pessoas nem sabem qual é a função da Polícia Civil. E eu digo, por exemplo, estava até comentando com os colegas, que às vezes a gente efetua prisões e faz o trabalho de divulgação e as pessoas pensam que é trabalho da Polícia Federal, é trabalho de qualquer outra polícia, mas não da civil. E aí o que a gente estava falando também de união de toda a polícia, não trabalhar só em grupamentos específicos dentro da Polícia Civil, ela tem que ser uma unidade. Então, quando estiver trabalhando, quando for prender, quando for mostrar números, quando levar para a mídia todo o trabalho que a gente executa, a Polícia Civil como um todo. Então, assim, destruir essa imagem de que é uma polícia que atende mal, que só registra BO, que não serve para nada e que, inclusive, nem sabem, como eu disse, a população não sabe qual é o nosso trabalho. Então, a presença da Polícia Civil, ela precisa ser apresentada, desde palestras, e aí é o que o Kenny tinha colocado em relação à ação, né? Ações. Então, tem que ser uma polícia que, como o Gilvão falou, esteja próxima da sociedade. Como é que está próximo da sociedade? Além do atendimento, palestras dentro das escolas, trazer a população para saber e conhecer o nosso trabalho, divulgar nossos números, ter essa imagem de unidade do que representa o nosso trabalho, expor também, olha, as operações são assim, tantas prisões foram feitas, através das mídias, porque hoje a gente tem que trabalhar com essa realidade de mídia. A gente falou também desse contato que tem que ter entre os colegas, tem que ter também com a população, assim, WhatsApp, Instagram, Facebook, o que for, porque isso também é divulgação. Trabalhar as mídias nesse sentido positivo para a nossa própria imagem, divulgar o nosso trabalho, né? Então, eu colocaria assim, além de efetivamente melhorar. Então, por exemplo, Parnaíba conta com uma central de boletim de ocorrência. Então, como nosso colega Jefferson falou, é o cartão postal da delegacia. Não só atender bem, registrar a ocorrência e tentar dar uma resposta. Que até eu digo nessa parte do acolhimento e reforço, porque o Gilvan colocou e vários colegas também devem lidar com isso. Muitas vezes a população vem e às vezes não é serviço da polícia, às vezes ela vem para tirar uma dúvida, às vezes ela vem no sentido de desabafar, ou como acontece na Delegacia da Mulher, e agora eu falo da experiência atual da Delegacia da Mulher. Às vezes a pessoa vem por uma informação de guarda, por uma informação de separação, outras informações, mas só o fato dela estar lá, de ser aquele primeiro contato, dela ser acolhida, dela receber a resposta que ela procura, uma orientação, ela já se sente atendida, ela já se sente acolhida. Então, nesse sentido também de levar a população para que ela tenha algum tipo de resultado naquilo que ela foi buscar. Às vezes não é o resultado que ela procura, mas ela sai de lá com a informação, ela sai de lá atendida, ela sai de lá com o atendimento que o Gilvan colocou também, assim, além de não só um papel, ela vai ver o quê? Que aquele processo que ela iniciou vai ter uma repercussão, que vai ter uma consequência, e que aquele crime vai ser solucionado, que o acusado vai responder pelo crime que ele praticou, que ela não só fez um papel porque alguém disse para ela fazer, entendeu? Porque minha conexão caiu, mas a Juliana pegou exatamente, eu ia nessa mesma linha, quando eu iniciava falando em acolhimento, e a pergunta do Kenny Lobão, a Juliana foi perfeita, para mim foi perfeita no que ela disse. Eu não vejo... eu vejo assim, olha, eu trabalhei na Comissão Investigadora do Crime Organizado, falei lá no início, também na Polinter, uma especializada, trabalhei dentro de uma corregedoria de polícia por quase 7 anos, trabalhei em posições que eu diria assim, né? E trabalhei no 8º DP, 11º DP, tive uma passagem rápida de 2 dias, 3, 4, 2 plantões, me parece que o primeiro DP, esqueci de falar lá no comecinho da minha fala. Aí, eu às vezes estava no 11º DP, depois de passar 9 anos na CICO, na Comissão Investigadora do Crime Organizado, e eu ouvi uma vez de um colega lá, eu já lotado no 11º DP, ele me perguntou, rapaz, o que é que esses caras da policial civil, no plantão no qual eu estava integrado, me perguntando, o que é que esses caras da CICO, ele nem sabia que eu tinha passado 9 anos, quase 9 anos na CICO, né? Ainda começando lá na Polícia Federal, como eu contei no início da história, né? E ele me perguntou,
Que é que ele pensava que eu acho que eu estava chegando de uma delegacia ali do lado. O que é que esses caras da CICO têm? Que é a bola de todo canto, é foto, é vídeo, é televisão em cima. O que é que esses caras têm mais do que nós, têm melhor do que nós? Ele dizia assim, né? Era um senhor de uma idade, já até aposentou, Deus queira que esteja vivo, já era bem doido. Tem melhor do que nós, até assim um modo de falar, tem melhor do que nós aqui, que estamos todo dia aqui, numa área dessa, com vila não sei de quê, com não sei o quê, gente morrendo toda hora, e a gente isolando o local de crime, trabalhando, tentando investigar. Aquilo, eu fiquei naquele... Poxa, o que é que fulano lá da CICO, hoje greco, né? Da DHPP, eu não sei o que e tal, do núcleo, eu não sei de que, tem de melhor do que o policial que está lá no 7º, lá no 1º, lá na Vila Santana, lá no, sei lá, Todos os Santos. O que é que tem de melhor? Meus irmãos, nada. O que se tem é investimento em determinados setores, muitas vezes para o poder público, não é? Conseguir visibilidade em algumas áreas, não é? Desprestigiar delegacias, onde o cidadão, o primeiro tribunal do povo, nós já dissemos isso aqui, é a delegacia. O cara matou uma pessoa da família, ele não vai lá no DHPP, não, ele vai no bairro. Aí onde ele tem que ser recepcionado imediatamente, acolhido, abraçado, trazido o problema para o papel, para o computador, iniciar as primeiras providências para depois se encaminhar às outras. Então, o que a Juliana falou é muito importante. Se dedica muita atenção a determinados lugares. Eu digo isso porque trabalhei em locais especializados, Polo Inter, CICO, né? Essas coisas. Tinha tudo, nós tínhamos tudo. Tinha diárias, quando o secretário ficava feliz com o resultado de uma diligência, ainda botava mais alguma coisa lá não sei aonde. Senhores, isso é verdade. Dedica toda uma atenção. Agora, enquanto isso, os bairros estão abandonados, as delegacias estão aí com um policial, quando tem dois, olha lá. Que às vezes tem lugar aí, já tem só um policial aí, e daqui a pouco fechando porta de delegacia. Um absurdo. Não é? Os problemas estão nos bairros, estão em todo canto. Então, tem que se ter os órgãos especializados? Deve, mas não dá a eles um olhar especial e deixar no ostracismo completamente os bairros, onde está a periferia, onde está o povo. Né? E é onde começa o crime, né? E é onde começa o crime. Onde é, meu amigo, é ali, Kenny. É ali que acontece, cara. Exatamente. Aí tu vai esperar que o cara vai encontrar um delegado Bareta onde? Um delegado lá da HPP? Não vai, velho. Ele vai para a delegacia procurar aqui. Então, nós temos que ter aqui uma estrutura inicial. Acabar com isso. Eu sempre fui contra esse negócio de delegacia. Estão fechando a delegacia, cara. Isso é um absurdo. Então, daqui a pouco estão fechando a delegacia da nossa cidade. Eu acho isso um absurdo. Quando nós devemos ampliar, setorizar, se for o caso, fortalecer regiões, mas melhorar isso. Não sair fechando portas e botando serventuário administrativo aí. Não tem Gilvan, fechando a delegacia e colocando um Secop para fazer a vigília. Pronto, é isso que está, infelizmente. Tem condição. Cara. Só complementando aí que o Gilvan e a Juliana falou, eu acho que faltou só uma coisinha que foi falada, mas foi valorizar o policial. Sim, valorizar financeiramente. Cadê aquela gratificação que incentivar, né? Incentivar o resultado. Policiais penais para já conseguirem reaver as gratificações dele. Nós. Aí as pessoas questionam. A Polícia Civil, até antes da pandemia, eu participei, quando eu estava na Delegacia Geral, tinha um programa que era interessante, que era Papo Acontecer. Não sei qual foi a intenção, se foi que alguns participaram com intenções eleitoreiras, né, que se candidataram, mas era uma boa. Eu participei, porque eu estava no staff, lá, eu e o Valdir Fran, a gente ia para organizar questão de microfones, a coisa toda, e a gente via que as pessoas ficavam olhando para a gente e queria. Até uma vez eu tive que fazer isso aí, já uma das coisas que eu gostava de fazer, porque teve uma falta de informação, e os preletores, os palestrantes, não souberam. E eu estava lá e o pessoal já cheio, a quadra, disse, o que vai fazer? Disse, rapaz, tenta uma internet aí, liga para o delegado, que eu vou dar um embromeixo aqui. Aí eu fiquei e fiz a introdução, e eu introduzi perguntando quem queria ser polícia ali, aquela coisa. A gente via a alegria deles. Eu falei, olha, mas para isso tem que estudar, ter isso, ter aquilo, porque eles não sabiam o que era a polícia, né? A gente foi mostrando. Nem a forma, exatamente a forma de ingresso, você deve ter explicado para despertar o interesse de ter o interesse de se entrarem para a instituição, né? Saber o que a gente faz.
Com certeza. O Nilton até perguntou, acho que ele quer falar aí, mas ele fez uma pergunta aqui que o que os debatedores, eu não entendi só a palavra, o avanço da PM sobre as atribuições da Polícia Civil, principalmente no que concerne a P2, a PM fazer trabalho, a gente via. Um dia eu fiquei até horrorizado, assim, mas fiquei na minha. Eu fui num distrito para pegar uma informação. Quando eu entrei lá na sala de investigação, o PM P2 sentado na cadeira do investigador, do chefe de investigação. O chefe de investigação do lado aqui, eu fiquei até assim, tá vendo desse cara, eu queria falar com o fulano. Então ele já estava até na cadeira, ele já estava tomando de conta. Então, determinadas coisas estão usurpando. A gente está deixando, os gestores deixam e aí vai. Parece que o Nilton queria até falar. Nilton, você está aberto para você, Nilton, pode ficar à vontade. Primeiramente, boa noite a todos os participantes aqui da palestra, muito proveitosa. E boa noite. Vou pegar o gancho do Kenny. Essa questão do sucateamento das polícias civis é um fenômeno nacional. Eu acho que esses governadores, eles perceberam o óbvio, né? É melhor investir na polícia militar com a polícia de governo do que na polícia civil com a polícia de Estado. Na teoria, você manipula melhor a polícia militar, por ser uma polícia de governo. E até a questão do investimento dos custos, quanto é que você coloca um policial civil numa academia de polícia e quanto ele vai receber, geralmente eu vi muito isso. Para fazer o trabalho de investigação do policial civil, um policial civil a gente paga 3 PMs, vamos colocar aqui nessa estatística aí. Então se passa a imagem de que a questão da investigação policial é truculência, né? É você tirar o serviço, como a gente fala no linguajar da polícia. Chegar, pressionar, enfim, daquele jeito, como era feito. Então, a gente não evoluiu esse ponto. E eu percebo que esses governos, eles não têm esse interesse realmente, não partem da parte deles, o interesse de qualificar realmente, de dar estrutura para o policial civil desenvolver bem seu trabalho. E eu cito aqui, eu vi o meu amigo velho Vanilton falando da situação, e até imagino qual foi o distrito que ele viu isso aí. E enfim, eu passei uma temporada ali trabalhando numa situação de apoio aos distritos e fiquei vendo essa situação bizarra. E essa situação, ela começou de um certo tempo. Em 2011, eu estava na DPCA e aí a delegada de lá saiu de lá e me convidou para trabalhar na investigação do 6º distrito. E em seguida ela perguntou se eu queria ficar na chefia. Até então não tinha experiência de investigação de distrito, tudo bem. Era plantonista, enfim. E comecei a tentar fazer o trabalho. Naquela época, ela me cedeu um notebook, eu pegava as fotos dos suspeitos, e eu dizia para ela, delegada, essa questão de investigação dos crimes patrimoniais é complicado, porque a perícia, ainda hoje, assim, a gente acontece um furto qualificado, poxa, não tem como chegar lá naquele local de crime, tirar impressões digitais, não existe isso. Então, os caras têm essa imagem assim, o policial bom, o investigador bom de distrito é aquele que sai na rua, pega um aqui, dá pressão, ele entrega o outro, até tu chegar no cara, recupera os objetos e entrega. Não quer saber se vai ser feito inquérito, não quer saber se vai ser formalizado o procedimento. Então, em 2011, eu estava nessa delegacia e tentei começar a tentar dar um padrão, um protocolo de investigação. E aí, algum tempo depois, começou a chegar hoje ele é capitão, antigamente ele era tenente. E ele chegou oferecendo para a delegada esses chamados P2, que são os policiais militares, que, enfim, são paisanos, né, e estão lá dentro da investigação. E ela chegou e conversou isso comigo. E eu falei para ela que não seria legal isso aí, porque para a gente controlar, que eu digo assim, ter controle dos companheiros que trabalham com a gente, policiais civis já é complicado. Enfim, a gente procura fazer a triagem, saber como é que é o comportamento da pessoa para a gente trabalhar com ela. Que dirá com esses P2, isso foi o que eu disse para ela. Então, eu já vi muito P2 fazer isso. O cara é P2, PM, vai numa situação, entra numa casa, entra lá numa boca de fumo, tá apaisando, faz uma coisa errada, os caras vão dizer que é um policial civil que fez aquela situação errada. Então, eu procurei colocar isso para ela, da forma de dizer, delegado, isso não é correto. Tá? Eu não vou querer, não quero trabalhar com P2, enfim. E eu nunca me esqueço da frase que ela disse para mim naquele dia. Ela disse, olha, Nilton, deixa dessa besteira tua, esse teu orgulho, enfim, essa tua vaidade, porque a gente precisa de algumas pessoas para fazer o trabalho sujo.
E aí eu peguei e disse para ela, tudo bem, se a senhora está precisando de alguém para fazer o trabalho sujo, fica à vontade. Quem não vai fazer sou eu. E não vou trabalhar também com quem se predispõe a fazer isso. Entreguei a chefe de investigação para ela, e por coincidência eu fui falar com os delegados, fui no sindicato denunciar essa situação, tá, de policiais militares que estavam fazendo trabalho de investigação, estavam dentro das salas de investigação, e agora, enfim, literalmente, tem caras como o Vanilton falou, você chega numa sala de um distrito de investigação, o PM está sentado lá, o P2, e tu não sabe se o cara é o policial civil, se é o investigador, ou se é, enfim, é o P2, porque eles tomaram de conta. Eu procurei fazer essa denúncia ao sindicato, o sindicato não se mobilizou para fiscalizar isso, para ver essa usurpação de função pública. A gente vê a OAB com toda razão, ela vai lá, quando um cara quer fazer um serviço de advogado, ela chega no corporativismo dela e não permite que ele faça. Com toda razão. Você vê também essa questão na odontologia, enfim, educação física, contábeis, qualquer outro conselho. E simplesmente o sindicato fez ouvido de mercador. Conversei com os delegados, também fizeram ouvido de mercador. Na época, o delegado Luciqueiro até perguntou para mim, quando eu reportei essa situação, você é daquele concurso 2000 do meu concurso, você sabe pegar alguma coisa de cartório, declarações? Eu disse, mais ou menos, pois eu vou te jogar lá na Delegacia da Mulher Sudeste, isso em 2011. Enfim, fui para lá e vi a Polícia Civil encolheu. Por outro lado, ela avançou em alguns setores, realmente, melhorou, DHPP, CRECO, próprio entorpecentes, Polinter e por aí vai, NI. Mas em relação aos distritos, que é como vocês estão falando, que é o cartão postal da Polícia Civil, a porta de entrada que vai entrar, o cara da periferia que está lá preocupado porque o cara entrou na casa dele, levou um celular, levou uma bicicleta, ele não vai ter o atendimento correto do policial civil. E nesse interim, chega os policiais militares, ficam fazendo o nosso trabalho, mostrando para aquela sociedade, olha, a gente está resolvendo o que a Polícia Civil não faz. E dessa forma, eu acho muito difícil a gente conseguir alguma conquista salarial nos próximos anos. É como o Kenny falou, acho que não é uma questão de você dizer qual for o governo, é a questão de você procurar uma maneira de chamar a atenção do governo, da sociedade, para dizer, nosso trabalho é importante, nós precisamos de qualificação e nós precisamos principalmente essa questão de não deixarmos as nossas funções serem usurpadas por terceiros. Até por informantes. Por incrível que pareça, tem informante na Polícia Civil dirigindo viatura e tirando foto com, enfim, com arma longa e tudo mais, com a anuência e a conivência dos nossos superiores. Boa noite, senhores e senhorita Juliana. Pode falar, Juliana, você queria falar a respeito. Eu queria responder justamente o que o Newton falou, achei muito interessante, e eu acho que, respondendo a pergunta dele em relação a essa usurpação, o nome é esse, a usurpação de função, é aquela coisa de nós termos que nos mobilizar para ocupar o nosso espaço. Então, o que a gente tem que fazer é não se encolher, como ele bem colocou, né, na fala dele. Nós temos que dar o melhor de si em todos os aspectos, como a gente já colocou aqui, não só nas especializadas, mas nos distritos e em tudo que a gente puder. Então, é não aceitar essa questão de usurpar uma função que é nossa e, como ele bem colocou, denunciar aos nossos gestores e todos nós tomarmos providência em relação a isso, porque se a gente começa a aceitar e como está acontecendo, eles vão querer usar disso para se fortalecer, como estão fazendo, né? Estão se fortalecendo, estão usurpando as funções e estão querendo mostrar um serviço que eles não sabem prestar, porque eu quero deixar bem claro aqui, ressaltar que o serviço de Polícia Civil é um serviço de investigação, é um serviço de inteligência, é um serviço que não pode ser levado às pressas de qualquer forma, de maneira irresponsável. Então, o tipo de perfil de polícia que tem que trabalhar com inteligência, com informação, com cuidado, baseada na lei. Então, por isso requer mais atenção, mais cuidado, e não essa questão de imediatismo, que é o que as pessoas esperam e que às vezes querem, e a resposta não é essa. A gente tem que dar a resposta com embasamento, com resultado produtivo e prolongado, e esquecer essa coisa de imediato.
que é o que às vezes, e muitas vezes é o que o gestor quer, ou o que a polícia militar quer, ou a população quer, mas não quer saber de que forma foi. Como assim? É irregular, é ilegal? Como é que você vai dar um resultado só para devolver um bem? Não é assim que funciona. Então, por isso que é uma polícia inteligente, e como bem o Newton colocou, que precisa o quê? De tempo, investimento e gasto. Então, é mais fácil, e eles vêm dessa forma, né? É um desfavor que eles estão fazendo em relação à sociedade. Então, nós, como policiais, nós temos aqui, até acho que foi o Vanilton que falou a questão de valorização. Nós temos que nos valorizar e cada vez mais qualificar o nosso trabalho, apresentar um bom resultado, mas com embasamento, né, com legalidade, e não deixá-los usurpar as nossas funções, tomar o nosso lugar, tomar a nossa frente, divulgando o nosso trabalho, executando um trabalho de qualidade. Então, eu só queria responder dessa forma a pergunta que o Newton colocou e complementar só um pouquinho a fala dele, que eu acho que muitas das coisas que ele colocou, eu concordo, nós não podemos abaixar a cabeça, nós temos que ocupar o nosso espaço e mostrar a que viemos. Era só. Ótimo. Aí, Maciel, o Maciel queria também falar a respeito, Maciel? Sim, boa noite. Boa noite. Quem não me conhece, grande Maciel. que eu agente Marcial. Conheço alguns colegas aí que são da minha turma, o Kenny, né? O seguinte, com relação ao que o outro colega anterior colocou aí, foi colocado aí por todo mundo, desde a hora que começou a live, né? Só me chama a atenção, principalmente esse último ponto abordado pela Juliana e o Newton, essa escalada da polícia militar diante do nosso serviço, da polícia civil. Não seria a hora da gente também refletir? Eu sei que todo mundo sabe disso e tem esse entendimento, mas levar esse entendimento para além do nosso entendimento, entendeu? Assim, para que os nossos colegas compreendam que essa invasão, vamos dizer assim, da polícia militar, não só dela, mas da PRF também, no serviço da polícia judiciária, será que isso também não é culpa nossa? Até onde isso aí não é responsabilidade nossa também? Quem aqui do grupo não conhece uma pessoa que precisou do serviço da Polícia Civil e não foi atendido? Até mesmo policiais. Então, eu sei que nós que estamos aqui no grupo, nós sabemos disso, mas parece que uma maioria muito grande não sabe e não compreende. E essa melhoria passa pelo que a Juliana falou e o outro colega. Um melhor atendimento, não custa nada, às vezes a gente não vai resolver o problema, porque não dá para resolver, porque o Estado não nos dá condição também de resolver. Mas também só ignorar é complicado, né? Então, assim, a minha indagação, a minha colocação é só com relação a isso, né? Que se a polícia militar, assim como a PRF, é importante frisar, a PRF também, se eles estão invadindo o serviço da polícia judiciária, e é porque nós também estamos deixando espaço para isso acontecer. Eu fui policial militar também, muitos anos, né? Tenho mais de 10 anos de polícia e tem uma certa rixazinha entre a polícia militar civil, né, que vez por outra aí vem à tona, mas a gente tem que fazer essa autocrítica. O DP, principalmente, alguns, né, principalmente, deixam muito a desejar. Não porque os policiais não prestam, mas é uma série de fatores, né, que influenciam. Eu nunca trabalhei em DP, não, sempre trabalhei em delegacia especializada. Era só isso a minha complementação. E essa a Polícia Civil e a Polícia Militar também é fomentado pelo próprio governo, né? Termina sendo. Sim. E uma coisa que eu creio que devemos todos nós, policiais civis, observarmos na PM, por mais que haja um conflito, às vezes, entre um cargo de coronel, de soldado, de major, de capitão, ou seja, de todo aquele arcabouço da PM, quando é para eles se unirem, estão lá todos juntos. Eu não sei se é uma visão minha, mas eu acho que isso falta um pouco na nossa polícia. Ou seja, se queremos brigar para que nossos direitos, nossos deveres e nossas atribuições não sejam invadidas por outras instituições, seja PF, PM, até a Guarda Municipal,
Polícia Penal também, viu? Polícia Penal está começando também. Né? Polícia Penal. Polícia Penal também, verdade. Pois é, para vocês verem. E nessas horas, nós temos que nos unirmos. Aí que entra o espírito de corpo, né? Hoje em dia, um colega está porque está na especializada, o outro porque está no interior, o outro porque está no plantão, um fala do outro. Será que isso é correto? A crítica construtiva, concordo. A crítica só por criticar, eu acho que não engrandece nenhuma instituição. Que é isso que os outros já entenderam. E que está faltando a gente entender. Essa união tem que ser para ontem e começarmos a traçar realmente planos, como bem disse a Juliana, para vender a nossa imagem. E não deixar que outras instituições... aquele velho ditado, periquito faz, papagaio leva fama. Ou seja, a gente investiga, faz toda a investigação, todo o relatório, tudo bonito, bem feito. Aí quem leva fama é alguém de fora? Tá errado. Então é a partir daí que nós temos que começar a valorização, como o Vanilton disse, valorizar e nos observarmos como atores, né, principais, não só coadjuvantes. Porque nada melhor do que a informação. Quem contém informação contém poder. Quem contém a informação, quem investiga. Não é você chegar hoje bem aqui, tá bem aqui a arma no chão, tá ali um cara sujo de sangue. Ah, foi o cara que sujo de sangue. Não, o cara sujo de sangue, ele saiu do açougue, ele estava trabalhando. Aí chega uma outra entidade e fala, não, foi o cara que estava sujo de sangue. Como o próprio Isaac já viu o caso dessa forma, tenho certeza aí disso. O Vanilton também, que trabalha no homicídio. Como o Gilvan também já deve ter percebido isso em alguns momentos da carreira dele. Então, é isso que nós temos que ter. União para valorização e buscar cada vez mais fazer um bom serviço para a nossa população, porque é esse que vai realmente lutar junto da gente para que o governo valorize essa tão importante atividade que é a investigação da Polícia Civil. Obrigado, Kenny. Agora a palavra para o Isaac. Pois não, Isaac. Agradeço, Jefferson. Pontuei algumas falas de alguns colegas. A primeira coisa que o policial civil tem que entender é que investigação é algo importante. Todo mundo quer investigar. O poder de investigar, você investigar alguém, investigar entidades é um poder importante. Como o Marcel falou, eu já tinha pontuado aqui, se outras instituições estão querendo preencher, estão querendo executar a investigação porque há um espaço vazio. Alguém deixou esse espaço vazio. E eu vejo muito isso dentro da Polícia Civil. Eu não vejo essas outras instituições querendo investigar atribuições da Polícia Federal. Eu vejo querem investigar nossas atribuições, né? Então há um espaço vazio. A fala que o Newton disse da delegada, trabalho sujo, né? Que foi falado para ele em autoridade policial, disse, não, tem alguém que faz trabalho sujo. Quando eu entrei na Polícia Civil, às vezes, falo por mim, né? Você é impelido a acreditar que você vai ser um bom policial se você for aquele cara bruto, que consegue tirar informação. Não. Hoje eu penso bem diferente. Eu acho que tu não precisa que o cara confesse que ele cometeu um crime. A tua investigação fala por si só. Investigação é algo técnico, né? A gente fala assim, o P2 está executando investigação, mas ele não tem uma coisa que nós temos, agentes escrivães. A tecnicidade do relatório de investigação. A gente tem que aprender que papel de boca só beijo e nem todo mundo. A gente tem que começar a formalizar os nossos atos. A investigação, ela é um ato formal. Então, a gente tem que saber que o relatório de investigação é a nossa arma. Eu já ouvi vários colegas falando, inclusive eu sou muito chato em relação a isso, realmente eu falo que sou chato, quando eu vejo colegas falando assim, eu não gosto de fazer relatório de investigação, acho chato. Aí eu falei assim, tu gosta que teu salário caia todo mês na tua conta? Mas o que é que isso tem a ver? Tem sim. Execute esse seu papel. Quando tu recebe, digamos, uma ordem, autoridade policial, e tu fala assim, levanta uma casa, tu chega, eu levantei a casa é amarela, só de boca, não, amigo, formaliza, bote no papel, não existe isso. E outra, eu desafio, todo mundo fala assim, a investigação é fácil, pois faça um relatório de investigação agora. O cara não faz, porque tem uma metodologia, como o Marcelo disse,
é algo técnico, pô. A gente tem que entender isso. Os relatórios feitos em Parnaíba, em Pix, em Piripiri, no distrito, aonde quer que seja, por nós policiais, que nós aprendemos, é algo técnico. Tem uma metodologia em cima. Não é todo mundo que faz, não. Então a gente tem que aprender que nós somos importantes, porque o nosso papel é importante. A frase do Gilvan, eu vou até, Gilvan, pedir, venha, e eu vou levar ela agora aonde eu estiver, viu? A delegacia é o primeiro tribunal do povo. Cara, eu achei massa a frase. Eu vou levar para ela onde eu estiver, eu achei muito massa a frase. Então é isso. Nós somos essenciais, a gente tem que entender isso aí. Tem que entender isso. O policial que não entender que hoje o relatório, que hoje a investigação ela tem que ser formalizada, meu irmão, não dá mais. Não dá mais. A gente tem uma arma muito importante. Eu acho assim, quando eu vejo algumas autoridades policiais e delegados falando assim, pô, o inquérito é importante. Beleza, o inquérito é importante. Mas tu só consegue fazer algo se eu te der o subsídio para tu representar. Tu não representa se eu não fizer nada. É isso que a gente tem que entender. Para o cara fazer, eu tenho que fazer. Ou seja, é condição. Ou seja, tem aquela questão que eu estava lendo um dia, né? Para ter ideia, primeiro tu tem que gerar a ideia, para ter o valor. Então, sim, tu tem que ter o valor. Então, o valor que a gente produz é muito importante. Essa questão da perícia que o Nilton falou, lá em Altos, quando eu trabalhei em Altos, tinha vários furtos, né? E o que é que a gente fazia? Não tem a perícia? Quando a gente poderia fazer, lógico, não era tudo, depende da demanda. Recognição. Recognição visográfica tem um valor muito forte. O agente vai e faz. Não tem a perícia, pô, mas tá lá. O agente escrivão fez recognição. Tá assinada pelo agente. Porque uma coisa que eu aprendi, que o nosso serviço chega até os últimos, né? As últimas instâncias, chega até o STF. Quando um advogado ou um ministro for abrir o inquérito, ele vai ver lá a tua assinatura, policial tal. Então, tu tem que entender que a tua investigação, ela não fica só ali. Ela vai ser questionada, o advogado vai questionar, o juiz vai ler, o promotor vai ler. Eu nunca esqueci, só falando de autos, quando a gente fez, olha só, a gente fez uma recognição visográfica, e dentro dessa recognição, a gente citou nomes de alguns suspeitos, que depois foi confirmado. O promotor está fazendo essas vistorias que tem, né, em 2 meses, 3 meses, delegacia, só aquela de migué, saber como é que faz, preencher. E ele viu lá em Altos, né, a gente fazendo, o que vocês estão fazendo? Não, a gente está fazendo, que a gente estava finalizando. Era eu e outro colega, o Céu. Ele pegou essa recognição e disse, não, pô, não precisa nem de... Chegou pro delegado, não precisa o senhor nem fazer nada. Só com essa recognição, eu vou já dar o parecer, e disse aqui, eu mesmo, o promotor disse, eu vou pedir a prisão dos caras. O delegado não gostou, o delegado ficou puto. Eu senti ele, delegado. A cara encheu, ó. Porque pra gente tá dizendo, ó, teu serviço não quero nada, não quero. Só isso aqui já serve. Ou seja, papel. Então, uma coisa que eu aprendi foi isso aí. Recognição, relatório de investigação. A gente tem que começar a entender que a gente tem que formalizar os nossos atos. Para quando a gente chegar, aí cabe o Nilton assim. Ah, cara, a gente não precisa, às vezes, esperar fulano, ciclano falar pela gente, não. Quando o cara fala assim, pô, o que é que o policial civil faz? Eu pego aqui meu computador agora, abro, pego uma penca de relatório e te entrego aí. Ok? Eu faço isso aqui. Aí o cara vai ver, porra, é verdade, tá aqui. Entendeu? Porque se eu falar, o cara não é ninguém, policial civil não investiga, não. Pega um relatório e mostra pro cara. Ele vai ficar assim, porra, os caras estão fazendo alguma coisa. E aí? Entendeu? Então cabe a gente entender, passar desculpa, mas eu sou muito chato em relação a isso aí, que nós temos que entender que a Polícia Civil são compostas de vários atores, e a gente também está inserido nela, né? Não é só uma parte, e às vezes que aparece pela mídia, até por lei, né? O delegado aparece mais, não estou falando mal, o delegado aparece mais até por lei, porque chefe da polícia e tudo, mas nós somos importantes também. A gente não precisa falar do delegado, eu preciso falar só de mim. Olha o tanto de... A gente passa mais de 2 horas a gente falando só da gente. Se a gente for... Vai ter ainda uma live, a gente vai falar só sobre relatórios, né, de investigação e outras coisas. Porque a gente já faz e acontece. Então, quando eu sei a minha importância, eu já sei a minha importância, eu não preciso ficar me comparando com ciclano e fulano. Eu sei que o meu papel é importante. E o gestor, às vezes, ele vai reconhecer, querendo ou não, ele vai reconhecer. Ele vai ter que reconhecer. Porque ele, pô, sem esses caras, eu não consigo fazer. Sem esses caras, eu não consigo fazer. Então, a gente tem que começar a entender isso. E lives como essa, né,
são importantes. A Juliana tem Parnaíba, tem um pessoal de Corrente, tem um pessoal de Pix, a gente vai saindo do pessoal, pô, eu aprendi uma coisa, acho massa quando eu chego no outro dia, lá no departamento, no policial, pô, Isaac, achei massa a live, a Juliana falou uma coisa massa, o Gilvan tá... Cara, o policial sai com outra camisão. E eu, todo dia, quando eu entro na live, eu aprendo demais. Eu aprendo demais. Eu aprendi estou aprendendo com a Juliana, aprendo com o Vanildo, aprendo com o Gilvan, aprendo com todo mundo que toda fala. Eu trago para mim, eu tento absorver o máximo. Então, a gente pensa que essas lives, às vezes, porra, às vezes não é nada. Não, cara, tem um poder muito grande. Porque a gente aqui, querendo ou não, a gente está disseminando conhecimento. Pode ser pouco, né? Eu falo assim por mim, o meu conhecimento é pouco. Mas eu aprendo. Então, isso a gente tem que entender. Que nós somos importantes, porque o nosso papel desempenhado institucionalmente e legalmente, assim, por lei, pela Constituição, né? A gente não precisa comparar com ninguém. A gente só já tem o poder, né? O poder da investigação. Você errou aí, na fala. Desculpa aí aqui. Deu um nome. Essas propagandas instantâneas na internet aparece do nada. Fiquei assim, meu Deus do céu, onde é que apareceu esse demônio aqui no meu computador? Mas tudo bem. Eu agradeço, Isaac, eu agradeço a todos aqui presentes, a Juliana, ao Vanilton, ao Gilvan, por terem aceitado o convite de estarmos presentes aqui. Ao Maciel, ao Newton, ao Marcondes e aos demais que participaram dessa live. Tem uma coisa que o Newton falou e até cobrou do sindicato, cobrou dos gestores. E aí, em relação a isso, Newton, eu tenho uma coisa para dizer. E aí eu vou parafrasear uma frase bíblica aqui que eu lembrei agora. Todos nós pecamos e estamos destituídos da graça. Nesse aspecto aí, todo mundo pecou, sabe? Eu acho que peca o gestor, peca a direção sindical, e pecamos nós também, agentes, indivíduos, porque muitas vezes, uma coisa que o Isaac falou, eu vejo isso em muitos policiais, se revestem de um espírito de vira-lata, e a gente não é vira-lata, sabe? A gente tem uma importância muito grande. O erro nisso tudo é um erro coletivo, a gente tem que sentar e repensar o que nós somos, sabe? Ter consciência da sua própria identidade. Eu vejo que policiais têm uma baixa estima, não têm a consciência da sua própria identidade. A gente tem que construir essa identidade, essa identificação própria, sabe? E isso a gente está, como o Kenny bem falou, a gente está buscando nessas lives. Fortalecer isso, fortalecer esse sentimento de que nós somos importantes. Para vocês terem uma ideia, realmente a delegacia ela não funciona sem agente e sem escrivão. Coloca só o delegado na delegacia, vê se funciona. Agora você tira o delegado da delegacia, vê se funciona. Funciona. Normalmente, deixa a delegacia com agente e escrivão, deixa uma delegacia... O andamento é o mesmo. Você vai ter produtividade, você vai ter atendimento, você vai ter todas as situações sem ter muitas intercorrências. É porque esse cargo de delegado, hoje, ele é um apêndice. Se você olhar as estruturas no mundo inteiro, não existe o que... Existe, eu acho que é um país africano, se não me engano, algo semelhante ao que existe no Brasil. Mas no restante do mundo moderno, não existe isso. Então, hoje, a gente tem, infelizmente, tem isso, e a gente tem um conflito interno que muitas vezes impede que o potencial da Polícia Civil seja totalmente aproveitado. Qual o sentido de policiais civis não poderem fazer um TCO lá na sua unidade policial? Não tem sentido nenhum. Otimizaria muito o serviço policial e o serviço prestado à sociedade. E aí, Newton, eu acho que esse é um instrumento de barganha que a gente pode ter com os governantes, dizerem, olha, você pode otimizar esse funcionário, fazendo mais, dando a ele mais atribuições. Você não precisa pagar um delegado para fazer um TCO, porque o Supremo Federal já falou, o Supremo Tribunal Federal já falou que qualquer um pode fazer. Qualquer uma dessas autoridades policiais elencadas lá, eles podem fazer. Então, você não precisa fazer com que somente um delegado, que você vai ter que gastar para... Não. Otimiza o trabalho desses agentes que você tem. Porque, olha, gente, hoje o mundo está tão avançado, a pandemia fez com que a gente avançasse tanto. O que impede de haver um flagrante telepresencial? Um agente lá naquela unidade policial, ele faz aquele flagrante
e abaixo subscreve o delegado trabalhar presencialmente. Minas Gerais, Jefferson, vai começar a fazer isso. Eles vão pegar Mas uma cidade óbvio, e eles vão fazer isso aí. Vejam só o que eu ressaltei. Tem que ser assinatura de 2, não é só de um. É daquele que está lá presencialmente, tem que assinar. Ele tem que fazer. E aí, obviamente, a vistoria do delegado, até a gente avançar a um ponto de que a sociedade brasileira entenda que realmente o cargo de delegado não cabe nessa realidade atual. É uma coisa que a gente tem que repensar. Eu vejo modelos de polícia, eu tenho estudado isso, modelos de polícia em Portugal, no Canadá, nos Estados Unidos, em várias partes do mundo, na Argentina. É um novo modelo em que o Brasil, meu Deus do céu, a gente ainda não conseguiu avançar. E o pior é que esse modelo atual que temos, ele não dá resolutividade para a sociedade. É isso que importa. É o serviço para a sociedade. A gente tem amarras institucionais, internas, que nos impedem de avançar. E aí, obviamente, eu creio que a gente não precisa ficar limitado a gestores. Cabe a gente também, cabe a nós fazermos a nossa parte, buscarmos essa valorização. Se o processo não vem de cima para baixo, vamos fazer com que ele aconteça de baixo para cima. E aí o apoio da sociedade é muito importante para isso. Mostrar para a sociedade o que somos é muito importante para que a gente tenha esse apoio da sociedade e levar aos gestores essa oportunidade. Olha, você valorizando mais o agente de polícia com atribuições, você vai otimizar o trabalho da Polícia Civil e vai lhe dar um retorno, obviamente, eleitoral. A gente tem que conversar no preto e no branco, porque a realidade é essa. Quando você vai conversar com atores políticos, você tem que estabelecer esse tipo de comunicação. Porque do jeito que está, fica muito ruim para a sociedade, muito ruim para a gente, que, obviamente, fazemos parte também da sociedade, e o serviço que é prestado é cada vez mais precarizado. E, obviamente, infelizmente, os delegados não percebem que esse processo é um processo autodestrutivo. Começa destruindo a base, mas vai chegar neles também. Se a gente continuar nesse procedimento que a gente está, nesse processo de degradação, vai chegar neles. E é um processo de substituição deles por outras polícias que já estão ocupando os espaços de investigação que são constitucionalmente legados à nossa profissão. Muito obrigado a todos, agradeço pela paciência de vocês em estar aqui com a gente. Obrigado, Gilvan, obrigado, Vanilton, Juliana, e convido vocês a estarem presentes nas nossas próximas lives, tá bom? Será um prazer. A gente agradece também. Obrigado. Obrigado a todos, gente. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até as próximas lives. Até a próxima.